Efésios 5, 22 a 33. Vamos ler bem pausadamente. Vamos dar uma atenção muito especial a esse texto essa noite, que são os deveres matrimoniais aí, né? Vamos falar do amor conjugal ao modelo de Cristo. Como é o amor conjugal? Como é o amor de marido e mulher? Ao modelo de Cristo. Para os casados, para fazer os ajustes aí, as correções, e para os solteiros, para se prepararem aí, quando casarem-se, já saberem a lição de casa. Vamos ler? Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Oremos, irmãos. Pai, te pedimos nesse momento, fales ao nosso coração, revela-nos o sentido, o significado da tua palavra, que nós possamos compreender a tua mensagem, meu Deus, e praticá-la em nossas vidas. Que nos nossos lares, meu Deus, essa palavra possa ser posta em ação e nós sejamos abençoados para vivermos por ela. Nós oramos, Senhor, a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a entender a mensagem dessa palavra. Pode sentar-se. Bom, tudo que nós estamos falando aqui nos últimos cultos tem a ver com sujeição uns aos outros. Foi assim que encerrou a mensagem do culto passado. Efésios 5, 21 disse assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E esse sujeitar-se uns aos outros é em decorrência de uma vida cheia do Espírito Santo. Como nós percebemos, desde o princípio até agora, nessa carta de Paulo aos Efésios, a ênfase de Paulo é na mensagem da unidade. Unidade. Essa é a ênfase da carta. Unidade como uma evidência de fé verdadeira, como uma evidência de genuína salvação. Quem realmente crê no Evangelho vive em unidade. Quem realmente foi salvo por Cristo vive a unidade de espírito, vive a unidade da fé. E é sobre essa base, portanto, unidade, que Paulo desenvolve todo o seu argumento. Foi assim quando ele tratou da eleição no capítulo 1 e de como Deus introduziu aqueles que não eram judeus, os gentios, como ele os introduziu na comunidade de Israel, fazendo deles o povo de Deus. Como é que Deus nos fez seu povo? Por meio da unidade. Ele fez de dois um povo. Então, a antiga aliança
Israel era o povo de Deus e as nações não eram o povo de Deus. Mas Cristo fez com que os dois fossem um só povo, a igreja. A igreja é o Israel verdadeiro, a igreja é o Israel ideal, onde há judeus e onde há gentios, todos aqueles que creem em Jesus e são chamados cristãos. No último sermão que eu preguei para os irmãos, nós aprendemos que a unidade é um efeito de uma vida cheia do Espírito Santo. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, porque nele há desgraça, mas enchei-vos do Espírito. E uma vida cheia do Espírito resulta em unidade, porque ele diz assim: falando entre vós, comunicação e comunhão. Falando a mesma língua, tendo entendimento, diálogo. Ele disse: salmodiando nos seus corações, são louvores de alegria, são louvores do coração, dando sempre graças em tudo, gratidão, sujeitando-vos uns aos outros. Até fiz um comparativo aqui, né? A sujeição entre a liderança e o povo. Então lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz: obedecei aos vossos pastores, que zelam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta, para que eles não façam gemendo, mas que façam prazerosamente, porque se os pastores pastorearem gemendo, isso não é proveitoso para vocês. E aí depois eu fui lá para 1 Pedro, né, onde nós lemos: apacentem o rebanho de Deus que está no meio de vocês com cuidado, não use de rigor e violência como tendo domínio sobre ele, mas sirvam de exemplo. Essa é a sujeição mútua. A igreja sujeita-se à autoridade pastoral, mas o pastor sujeita-se à igreja. O pastor serve à igreja, ele não domina a igreja. E aqui então, sobre esse mesmo prisma da sujeição, do serviço mútuo, Paulo nos abre um leque nas relações sociais do cristão. E ele começa, nos versículos 19 e 21 que nós vimos domingo passado, como isso acontece na igreja local, no culto público, no serviço entre os irmãos. Agora essa realidade sai além dos muros da igreja e ela afeta as nossas vidas e começa justamente do lar, porque é o lar onde tudo começa no lar. Hoje nós vamos ver então essa relação no lar, como se dá a relação entre marido e mulher no Senhor. E no próximo sermão, domingo que vem, nós vamos ver como se dá essa relação entre pais e filhos. E depois esse espiral vai crescendo e se expande para o trabalho e para a sociedade, etc. Versículo 21, então, nós não lemos hoje, mas precisamos fazer uma ponte com ele para que nós possamos compreender a mensagem. No versículo 21 nós vimos a respeito da sujeição mútua, sujeitando-vos uns aos outros. É importante nós frisarmos que todo relacionamento do cristão é baseado nisso. Servir uns aos outros no temor do Senhor. Esse é o fundamento dos nossos relacionamentos. Nos relacionamos nessa esfera, na esfera do serviço mútuo. E é seguindo esse fluxo que o Paulo nos diz no versículo 22, a respeito da sujeição feminina. Então, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Mulheres, obedeçam aos seus maridos. É importante nós frisarmos, ele diz: obedeçam os seus maridos como ao Senhor. Obedeçam aos seus maridos como vocês obedecem a Jesus. Primeiro, nós temos que entender que não é uma obediência cega. É uma relação de confiança. Você confia em Jesus? Você tem a sua vida de confiança depositada no Senhor Jesus? Confia na obra que Ele realizou na cruz, na salvação que Ele alcançou para você? Confia? É por isso que você o serve? Ninguém deveria servir a Deus por medo do inferno, porque o medo do inferno faz com que os descrentes odeiem ainda mais o Senhor. Nós não servimos a Deus, não servimos a Jesus porque nós tememos o inferno, mas porque nós esperamos o céu.
Então, servir como, ou seja, sujeitar-se como se sujeita ao Senhor, não é obediência cega, é uma relação de confiança. As mulheres casadas, você confia no seu marido? Confia que ele te protege, que ele cuida de você, que ele te ama? Então é uma relação de cuidado, carinho e respeito. E as mulheres sabem fazer isso, né? As mulheres sabem cuidar de nós, sabem nos tratar com carinho e com respeito. Porque elas fazem isso 2 vezes, às vezes até 3, né? Porque amam seus maridos, depois amam seus filhos e às vezes amam os netos. E a mulher, ela é tão bem dotada nesse aspecto que ela ama filhos que muitas vezes ela nem gerou. É uma relação de cuidado, carinho e respeito. Cuide do seu marido. Cuide em todos os aspectos, né? As mulheres têm um cuidado especial, às vezes, de não deixar o camarada, até não deixar o camarada sair na rua de qualquer jeito. Quando nós lemos lá Provérbios 31, que é o provérbio que fala da mulher virtuosa, diz que conhece-se quem é a mulher virtuosa pela estirpe do marido dela quando está para lá e para cá, né? O camarada, ele não sai de casa maltrapilho. É carinho, tá bom, mulheres? Tenham carinho pelos vossos maridos. E é respeito, não é um medo. A mulher não tem que ter medo do seu marido, ela tem que respeitá-lo como respeita ao Senhor. É obediência feminina, sujeição feminina da mulher ao marido é obediência a Jesus. Mulher, não pense que obedecendo o seu marido, você está obedecendo a um homem, você está obedecendo o mandamento de Deus. A exortação de Paulo a respeito da sujeição feminina não ensina que a mulher é inferior ao homem. Ensina que ela é complementar a ele. A submissão é a prova de uma vida de piedade e temor de Deus. A mulher que teme a Deus se sujeita ao seu marido. A minha esposa não é inferior a mim. A mulher não é inferior ao homem como gênero. Ao contrário, ela é complementar. Os homens fazem coisas que as mulheres não podem fazer e as mulheres fazem coisas que os homens também não podem fazer. Foi assim a ordem da criação. Deus criou o homem, viu o homem ali sozinho, né, no jardim e disse: não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei um colega? Far-lhe-ei um amigo? Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, que seja como ele. Então, a esposa é a ajudadora idônea do marido. Ela é o complemento do marido. E como essa relação é baseada no relacionamento com Cristo, no versículo 23, Paulo diz qual é a relação que tem a sujeição feminina com o Senhor. O motivo da sujeição, portanto, é a administração das responsabilidades. Porque o homem é a cabeça. Essa foi a ordem estabelecida na criação. Deus criou primeiro o homem, depois deu-lhe uma mulher. E deu a esse homem responsabilidade e governo sobre essa mulher. Então não é algo que Paulo está inventando aqui, né? Como alguns liberais e alguns críticos querem dizer, que isso é influência da sociedade machista, misógina, patriarcal do Paulo. Não, nada disso. Pelo contrário, a cultura predominante nesses tempos aqui do Novo Testamento era muito licenciosa. Então não tem nada a ver com o que Paulo tinha na cabeça. Essa é a ordem da criação. O homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Deus pôs o homem para governar o jardim e deu uma mulher para lhe ajudar. Não foi assim no começo? Então qual é o seu jardim lá? Sua casinha lá? Seu cercadinho é o seu jardim. Administre a sua família, a sua casa, o seu lar. O marido precisa governar a sua casa, precisa ser o líder da sua casa, e a mulher a sua ajudadora. Aí Paulo, no versículo 24, faz uma digressão aqui. O Paulo adora isso, né? Digressão é quando você está falando de um assunto, aí você muda do assunto por um momento,
Aí quando parece que você não vai mais voltar a falar de casamento, Paulo volta a falar. Isso chama-se digressão. Isso acontece muito em todas as cartas do Paulo, e aqui, especificamente nesse sermão de hoje, ele faz isso, que é para deixar os pastores no futuro de cabelo em pé. Paulo está falando de casamento, aí ele começa a falar da igreja. Aí ele fala, opa, peraí que eu estou falando de casamento. Volta para o casamento. Aí ele fala um negócio, aí fala, opa, mas não pode deixar de informar isso. Fala de novo de Cristo e da igreja. E volta para o casamento. Então aqui é a primeira digressão do Paulo, quando ele fala a respeito da sujeição da igreja. Como a igreja se sujeita a Cristo, assim as mulheres se sujeitam ao seu marido. Como é que a igreja se sujeita a Cristo? Parcialmente? Eu obedeço a Cristo parcialmente. Aí quando eu quero, eu obedeço. Quando eu não quero, eu não obedeço. Não, não é assim, né? Nós nos sujeitamos a Cristo integralmente, totalmente. Então, mulheres, eu sei que é difícil, mas deixem os seus maridos governarem o casamento. Deixe os seus maridos tomarem decisões e fazerem planos, senão você vai estar criando um filho da sua idade. Infelizmente, hoje nós vivemos em uma sociedade que existe homens maricas. Homens maricas. E na igreja também, porque tudo que tem lá no mundo, infelizmente, em certa proporção, também chega na igreja. Graças a Deus, em proporção diminuída, porque nós temos aqui a palavra de Deus que nos impede de nos corrompermos. Mas, infelizmente, há homens fracos, há homens omissos, há homens maricas no mundo. E há homens na igreja que, por não serem exortados, por não serem aconselhados, por não serem devidamente pastoreados, são igualmente frouxos, igualmente maricas. E aí as mulheres não confiam no governo dos seus maridos, que talvez nem escolheram com tanto critério assim, e aí fica criando como se fosse um bebezão, o camarada pro resto da vida. Eu queria saber falar isso aqui de um jeito mais engraçado, tipo o Cláudio Duarte, mas eu não sei. A verdade é essa. O homem que é frouxo acaba se tornando filho da sua esposa. E não é isso o modelo cristão. O modelo cristão é a esposa deixando o marido governar. Aí não é o caso aqui, graças a Deus, aqui nenhuma de vocês, mas tem mulheres que nessa hora falam, ai meu Deus do céu. Mulheres, deixem seus maridos governarem o casamento. Versículo 25, o amor marital. Então veja, há 2 versículos aqui interessantes. 2 versículos, 22 e 23, aconselhando as mulheres. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Mulheres, obedeçam aos seus maridos como ao Senhor. E aí há 4 versículos. Versículo 22 e 24 são os mandamentos que Paulo dá às mulheres. E há 4 versículos, 25, 28, 31 e 33, que são exortações aos maridos. Então, homens, e agora estou falando a homens, aos casados, obviamente, e aos solteiros que pretendem se casar no futuro. Homens, vejam que a responsabilidade de vocês é maior do que a das suas esposas, porque vocês são a cabeça das suas esposas. No caso dos solteiros, vocês serão a cabeça das suas futuras esposas. E como é o amor marital? Paulo diz para nós, versículo 25, que ele é como Cristo amou a igreja. Então, o amor do marido pela esposa envolve um sacrifício pessoal. Cristo doou a sua vida pela igreja. Cristo desfez-se do seu conforto, da sua glória celeste, se tornou homem, morreu e sofreu na cruz porque ele amou a sua noiva, ele amou a igreja, ele amou o seu povo. Assim o amor do marido precisa ser um sacrifício pessoal em favor da família. Maridos, sacrifiquem-se. Solteiros, se você não tem na sua cabeça disposição para sacrificar coisas que hoje você gosta, quando você casar, não casem-se. Porque tem coisas que você gosta de fazer que são de solteiro. Quando você casar, vai ter que parar. Coisas que não são pecados, coisas que são bacanas, coisas que são legais. Aproveite enquanto é solteiro, porque quando casar, tem que se sacrificar. O tempo que você dispensava para esses afazeres do seu gosto, você vai ter que dispensar pela sua esposa e pelos filhos que o Senhor dará para vocês. Então,
Deus estabeleceu a família, irmãos, como uma célula básica da nossa sociedade. Outro grande problema para nós, meu Deus do céu, que geração que eu fui nascer e que geração que eu fui ser pastor, é a desconstrução da família tradicional. Os planos do Foro de São Paulo lá foram bem longe. Graças a Deus não tiveram plenos efeitos. Mas hoje parece um absurdo você dizer que a família tradicional, marido, mulher e a sua prole, é a família natural. Não deveria nem ser chamada de família tradicional, deveria ser chamada de família natural. E há outras famílias que são possíveis, como por exemplo avós que criam seus netos. Mas o natural é que um homem e uma mulher se unem e são a célula básica da sociedade. Se você destruir isso, você colapsa a sociedade, né? A sociedade deixa de existir mais cedo ou mais tarde. Por isso, então, que Deus deu ao homem o dever e a responsabilidade de ser o cabeça da sua mulher e, portanto, o cabeça, o chefe do seu lar. Os seus deveres podem se resumir da seguinte maneira: maridos, deveres dos maridos. Provisão material. A mulher pode ajudar o marido financeiramente? Pode sair para trabalhar? Pode. Mas o marido tem o dever. Primeiro o marido vai. 1 turno, 2 turnos, se for preciso. Se nem assim, porque nós podemos viver uma crise, né? Atualmente vivemos uma crise mundo afora e no Brasil também vivemos uma crise financeira, né? E econômica. Talvez nem de tão grandes proporções, mas que por vezes faz-se necessário que a mulher também saia de casa para trabalhar. Mas não é o dever dela. É dever nosso, maridos, de sustentarem materialmente os seus lares. Por isso, solteiros. Eu vou falar bastante para os solteiros. Se você quer saber se é hora de você casar ou não, veja se o seu rendimento é suficiente para agregar mais uma pessoa e talvez filhos, caso o Senhor os dê. Então, da mesma maneira que é responsabilidade do homem prover sustento material, é também dever prover sustento espiritual. É dever do homem discipular e pastorear a sua esposa. O pastor pastoreia homens e faz com que eles se tornem maduros, responsáveis, nenhum maricas. E esses homens maduros, responsáveis, pastoreiam suas esposas e os seus filhos. Então nós temos igrejas perfeitas. O pastor quase não tem trabalho. Quem dera fosse assim, né? Trabalho para o pastor vai muito mais do que ensinar. Mas essa é a ordem da coisa. Os pastores, homens preparados por Deus para ensinarem a palavra, vão produzir homens maduros e pastores dos seus lares. Que mais? Proteção e segurança. Não é? Ninguém imagina que se entrar alguém no meio da noite na sua casa, vai ser sua esposa que vai sair de lá no quintal com um cabo de vassoura. Não é verdade? Parece óbvio. E que é o homem que precisa prover a proteção e a segurança também. Que mais? Honra e consideração pela esposa. A mulher é o sexo frágil. Mesmo que o mundo ali fora, mesmo que a cultura lá fora diga que não é, a mulher é o sexo frágil. Isso não diminui ela em nada. Isso não faz ela pior do que o homem em nada. É uma característica de vocês, mulheres. Vocês são mais fracas do que nós, fisicamente falando principalmente. E às vezes emocionalmente também. Se abalam mais facilmente emocionalmente. Então os maridos precisam honrar e considerar as suas esposas como vasos mais frágeis. Em último lugar aqui que eu listei, obviamente é uma lista resumida, não é uma lista final, né, e exaustiva, fidelidade e lealdade. Outra vez nós estamos falando do óbvio. O marido precisa ser fiel à esposa, leal à esposa. Ele tem uma só. Só tem uma e é a dele.
Por isso ele precisa ser fiel e leal. Versículo 26, o Paulo abre um parênteses aqui para fazer uma digressão a respeito do relacionamento do que Cristo fez pela igreja. Ele diz assim, no versículo 25, marido, ame sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí ele abre um parênteses no versículo 26 e nos diz quais os efeitos do amor de Cristo na igreja. Então a obra do amor de Cristo é tríplice e atua nos três tempos. No passado, no presente e no futuro. No passado, Cristo se entregou pela igreja. Versículo 25. No presente, Cristo santifica e purifica. Ele santifica e purifica através do quê? A última palavra aí do versículo 26. Através da palavra. Jesus nos limpa e nos purifica por meio da lavagem com a palavra. A palavra é, portanto, a nossa higiene espiritual. E no futuro, ele apresentará gloriosa e perfeita na sua vinda, versículo 27. Então, Cristo, no passado se entregou por nós, no presente nos santifica e purifica, e no futuro nos apresentará como noiva gloriosa, perfeita. A cena, irmãos, é de uma jovem donzela que se dirige ao altar para encontrar-se com o noivo. A igreja virá sim no último dia, como noiva adornada a encontrar-se. Ninguém espera que a noiva seja uma maltrapilha, né? A noiva vai lá, dia de noiva, faz todas as coiseiradas lá. Custa caro, inclusive, esse negócio de dia de noiva, tal. Fica toda bonita, vestido caro, tudo que tem direito. E quando ela entra no salão ali, todo mundo olha para trás para ver a noiva entrar adornada, perfeita. É assim que a igreja se encontrará com o Senhor. Agora Paulo sai da digressão, versículo 28 e 29, ele fala da lógica do cuidado. Qual é a lógica, então, por trás do cuidado, dos deveres do marido? A lógica é o seguinte: ame a sua esposa, marido, como você ama a si mesmo. Quem ama a sua esposa, ama o seu próprio corpo. Ninguém maltrata a si mesmo. Por isso, nós não podemos maltratar a pessoa amada, a menos que você seja masoquista. Aí você está com algum problema, né, emocional, precisa se tratar. Mas ninguém gosta de sofrimento, ninguém causa dor em si mesmo. Não é o natural é cuidar e alimentar o seu próprio corpo. Essa é a lógica, então. O dever de alimentar e de sustentar a esposa. Porque eu me amo, eu amo a minha esposa. Porque eu cuido de mim, eu cuido da minha esposa. Em todos os aspectos, terrenos e celestiais, materiais e espirituais. O dever é 100% do marido de cuidar da esposa. Interessante, irmãos, não dá para terceirizar isso. Não dá para terceirizar para o pastor, não dá para terceirizar para outra pessoa. É o dever do homem cuidar da sua própria esposa. Seguindo aqui então, versículos 30 e 32, outro parênteses aqui que o Paulo faz, outra digressão que ele faz. E aqui ele menciona a respeito do mistério, do segredo que há por trás da união mística do corpo de Cristo. Ele diz assim: aqui há um mistério. Que mistério é esse? Como Cristo e a igreja são marido e mulher e ao mesmo tempo nós somos membros do seu próprio corpo. Essa é uma questão, essa é uma doutrina que nós não podemos entender logicamente. Como é que eu, como indivíduo, sou membro do corpo de Cristo? Como igreja nós somos um corpo, esse corpo é o corpo de Cristo, é o corpo do qual Cristo é a cabeça, e ao mesmo tempo nós somos a noiva de Cristo. Nós somos uma pessoa distinta da pessoa de Cristo. Então, nós chamamos isso de união mística de Cristo. Nós somos membros do seu corpo e nós somos a sua noiva ao mesmo tempo. E aqui no versículo 31, então, Paulo destaca essa união entre o marido e a mulher, a união mística do marido e da mulher.
E essa união, essa menção que Paulo faz no versículo 31, é uma citação de Gênesis 2, 24, e é a ordem da criação. Ele diz assim: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Vamos repetir isso aqui para ficar bem gravado na nossa cabeça? Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Você quer casar? Quero casar, pastor. Você está pronto para sair da sua casa? Não estou. Então você não está pronto para casar. Ah, pastor, mas eu conheci um camarada que ele casou e também não saiu da casa dele. Eu também conheci. Eu fiquei 10 anos na casa da minha mãe. Foram uns 10 anos turbulentos da minha vida. Hoje estou vivendo anos de paz. Então, quando eu fui casar, não tinha nenhum pastor que falou assim para mim: Tiago, você vai casar, vamos procurar então um lugarzinho seu, nem que for um cômodozinho de fundo ali, né? Procura um aluguel para você pagar e coisa e tal. Ninguém falou isso para mim. Eu embarquei na ideia dos outros. Fui morar continuei morando no mesmo quintal que a minha mãe, e isso causou um monte de problemas. Por quê? Porque essa não é a ordem da criação. A ordem da criação é: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Veja bem, um negócio importante, irmãos. A sogra do Pedro morava com o Pedro. A sogra do Pedro morava com o Pedro. A mãe do Pedro morava com o Pedro? Não. A sogra dele morava com ele. Quem era dono da casa? O Pedro. O Pedro não morava na casa da sogra dele. O Pedro abrigou a sua sogra, provavelmente ela era viúva, mas o dono da casa era o Pedro. Então isso é um deixar em 3 aspectos. Primeiro, um deixar geográfico. Você não pode morar no mesmo lugar que seus pais, senão você não está pronto para casar. Então, em primeiro lugar, é um deixar geográfico. Pode ser na casa do lado, pode ser no outro quarteirão, pode ser em outra cidade. Geralmente, a dica é a seguinte: nem tão perto que dê para vir de chinelo, nem tão longe que precise ir com malas. Então, mas é um deixar geográfico, ok? Em segundo lugar, é um deixar sentimental. Você não é mais, eu estou falando para homens, tudo isso aqui é para homens. Você não é mais o filhinho da sua mamãe. Acabou. É um outro núcleo familiar. Seus pais são seus parentes agora. A sua família é sua esposa. E os filhos que vocês vierem a ter. Então é um deixar sentimental. O amor do marido tem que ser todo da esposa. E em terceiro lugar, é um deixar financeiro. Não que você não possa receber ajuda, socorro financeiro dos seus pais, mas você não pode depender disso. Porque se você depender de ajuda financeira dos seus pais, é que você não está pronto para casar. Se fosse respeitar isso direitinho, né? Os camaradas iam casar tudo já cabelo grisalho. Mas não, aproveite vocês que são solteiros, que ainda não tem cabelo grisalho, vão estudando a lição de casa aqui, ó. Eu só posso casar quando eu estiver pronto para deixar coisas que são do meu agrado, coisinhas que eu faço ali e tal, né? Atividades do meu dia a dia, para me dedicar inteiramente à minha esposa. É um amor sacrificial, como Cristo que se entregou à igreja. Só sei que eu estou preparado para casar quando eu souber que eu estou pronto para sair da casa dos meus pais, que eu sei me virar com as minhas próprias pernas. Então, é isso aí. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E eles dois serão uma só carne. Então, é aquele exemplo que o Paulo deu da união mística de Cristo. Todas as mulheres. Essa é a ordem da criação. Veja bem, todas as mulheres, desde o princípio, saíram de um homem. Quem? Adão. Todas as mulheres, todas vocês são filhas de Adão. Daí por diante, todos os homens saem de uma mulher. Primeiro da Eva, que é a mãe de todos os viventes, e depois cada homem da sua própria mãe. Então, essa relação de interdependência jamais permitirá haver uma inferiorização feminina. É um complemento. A visão bíblica a respeito dos papéis do homem e da mulher é complementar. Todo homem dependeu de uma mulher um bom tempo da sua vida, que foi sua mãe, né? Ficou pendurada lá nela lá um tempão, quando era bebezinho, foi ela que acordou de madrugada. Há algumas exceções de pais que acordam de madrugada quando o bebê chora, mas em geral, né, o padrão é as mulheres, né? A criança não pode dar uma tossidinha no meio da noite que a mulher acorda. Mas
esse homem precisa ter maturidade para ser líder da sua própria mulher. Então é um complemento, tá? Mulher, você é carne do seu marido. E marido, você é carne da sua mulher. Vocês dois são uma só carne. Versículo 33, então, aqui ele diz que a lei por trás disso daqui, irmãos, é a lei da reciprocidade. Volta para aquilo que ele tinha dito, reflete o mandamento do versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ele diz, marido, ame a sua própria mulher. Como? Como você ama a si próprio. E mulher, reverencia o seu marido. Como? Como você reverencia a Cristo. Então, a lei da reciprocidade há de governar um casamento em que há temor do Senhor e os papéis do marido e da mulher vão se encaixar perfeitamente como uma engrenagem. Importante, tudo isso que nós ouvimos aqui agora, mulher, obedeça ao seu marido, sujeite-se a ele, respeite-o, cuide dele, como você respeita, se sujeita, obedece ao Senhor Jesus. Maridos, amem sua esposa, sacrifiquem-se por ela, como Cristo sacrificou-se pela igreja. Nós não podemos ouvir e aprender isso e deixar isso no modo passivo. Ou seja, eu só obedeço meu marido se ele se sacrificar por mim. Eu só me sacrifico pela mulher se ela me obedecer. Aí a coisa não vai acontecer nunca. Fica um esperando o outro. Liga no modo ativo e faça a sua parte. Eu tenho certeza que uma mulher temente a Deus obedecerá ao marido se esse marido for para ela como Cristo é para a igreja. E tenho certeza que o marido fará de tudo por uma esposa que confia na sua liderança, que se sujeita a ele, que o reverencia como a igreja reverencia Cristo. Essa relação, irmãos, de famílias bem ajustadas, segundo esse mandamento, vai produzir como resultado uma igreja saudável. A igreja saudável é fruto de famílias saudáveis, gerando um círculo virtuoso. Famílias saudáveis compõem uma igreja saudável que forma novas famílias saudáveis que vão mantendo a saúde da igreja. Nós que já somos casados, temos que pegar esse boi no chifre e fazer isso aqui acontecer na nossa casa. Mulheres, obedeçam o marido que está aí do seu lado. Maridos, sacrifiquem-se pelas esposas que vocês escolheram. Ou alguém te obrigou a casar com ela? Mesma coisa as mulheres, alguém te obrigou a casar com esse camarada aí? Não, né? Nós não vivemos mais nesse tipo de sociedade. Então façam isso acontecer, porque então nós vamos poder orientar e aconselhar esses solteiros jovens aqui, para que eles se casem-se nesse temor e constituem famílias nesse temor, e aí a saúde da igreja vai ser mantida. É uma manutenção da saúde da igreja. É uma espiral virtuosa que vai ascendendo até o dia do Senhor. O amor marital, irmãos, é um mandamento desde a criação, do homem e da mulher. E nós praticamos isso com obediência. Deus vai nos capacitar e conforme nós formos praticando, nós compreenderemos cada vez mais e de maneira melhor qual o mistério por trás da união de Cristo e da igreja. Nós, sendo bons maridos, vocês sendo boas mulheres, capacita-nos a entender como é que Cristo nos ama e como é que nós o amamos, porque é nesses moldes que Deus ordenou o amor de marido e mulher. Graças a Deus, que bom. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos ao Senhor. Semana que vem eu vou falar de pais e filhos, então tomara que... Bom, semana que vem tem Enem de novo, meu Deus do céu, né? Mas eu acredito que semana que vem o pessoal vai ser mais ligeiro, e vai ter filhos e pais aqui para ouvirem o sermão, que vai ser uma bênção também, em nome de Jesus.